Vocês me veem? Sim, Vocês me escutam bem? sim. Perfeito. Excelente. Eu também estou gravando essa aula, aproveito de avisar, tá? Gente, sejam bem-vindos. Nossa primeira aula, super aula gratuita desse ano. A gente quer ir fazendo mais aulas assim para vocês, tá? Então, sempre que a gente puder, vai se preparar para fazer coisas bem legais para os alunos, tá? Hoje não tem só alunos da Espanha, hoje tem também alguns convidados, então sejam bem-vindos. Alguns lembretes, lembrem de tirar o microfone, por favor, porque faz um retorno aí. Aí, por favor, verifiquem seus microfones. Beleza. Gente, hoje é uma aula incrível que a gente preparou de forma gratuita para vocês, com muito carinho. Cada professor se preparou com muita dedicação, pesquisou as melhores formas, né, para transmitir conteúdo para vocês. Também a gente se baseia na nossa própria experiência, porque nós sabemos o que significa ser aluno de uma língua. Nós já passamos esse processo. E às vezes não só com uma língua, senão que também com outras, com várias, né? Tem alguns de nós que sabem mais de uma língua, então isso também, essa experiência nos permite entender o lugar onde vocês se encontram. Independente da idade, todos nós podemos aprender sim, tá? Eu tenho uma colinha aqui, todos os professores têm uma colinha, tá? Um esboço. Então, se vocês me veem com o olho lá, é porque minha colinha tá aqui em cima. Porque memória do que a Cíntia vai falar é uma coisa que eu não tenho muito boa, tá? E eu vou até prestar muita atenção o que a Cíntia vai falar com respeito à memória, tá? Porque é um defeito meu, tá bom? Então, vamos lá. Imagine que eu tô olhando para vocês. Então tá, sejam bem-vindos a essa masterclass que se chama El Gimnasio del Espanhol. Por quê? Gimnasio significa em português academia. E aprender uma língua, às vezes, é como ir na academia, né? Temos que ser sinceros enquanto a isso. Quando a gente fala, eu quero aprender outra língua, eu estou super motivado, ou eu quero ir na academia, eu compro a roupa certa, faço minha inscrição. Passaram 2 semanas e o que que acontece? Eu já não quero ir mais. Eu cansei, tá doendo o corpo inteiro. Ai, a vontade de desistir é tão grande, né? Então, isso que a gente vai falar hoje, sobre a importância de treinar nosso tempo, gestão de tempo e foco, tá? Essa vai ser nossa aula de hoje. E para isso, eu vou compartilhar uma imagem para que vocês possam visualizar um pouquinho aquelas ideias que eu quero compartilhar com vocês. Só um minutinho, que às vezes aqui a tecnologia. Eu tô com medo com. Aqui, pronto. Muito bem, vocês vão ver aqui uma imagem que eu escolhi. Olha aí, um reloginho treinando, né? Um relógio bem musculoso. Então, nós vamos aprender no tema que eu vou falar sobre treinar a gestão de tempo. Eu vou descer aqui um pouquinho para a segunda imagem. Muitas vezes nos sentimos como esse homem, né? Muitas vezes achamos que para aprender espanhol nós precisamos passar o domingo inteiro treinando 3 horas de gramática em espanhol, sozinhos, isolados, que é o jeito que eu vou aprender. Mas será que isso faz sentido? Faz lógica? Como vocês veem na imagem, no mundo fitness, quando a gente treina só uma vez de montão, é como se a gente fosse também no domingo na academia, passasse 5 horas treinando e o restante da semana, de segunda a sábado, a gente fica aí jogado sem fazer nada, né? O que que a gente vai ganhar com isso? Coisas boas? Não, né? Vamos ganhar uma lição, vamos ganhar tempo perdido. Então, gente, treinar uma língua é como ir na academia. A gente tem que fazer isso aos pouquinhos, né? Um treino todos os dias, bem aos pouquinhos. Quando eu conseguir manter uma rotina, vai ficando mais leve. Se eu faço, por exemplo, aula uma vez na semana e depois o restante eu esqueço, vai chegar a outra aula na semana que vem e eu não vou conseguir, né? Não vou conseguir Peraí, deixa eu só admitir aqui. Tem gente aqui que tá chegando. Então, a gente precisamos sim
manter o foco, manter a constância, manter a rotina, tá bom? Vou compartilhar outra imagem. Por favor, lembrem dos microfones para quem está chegando. Aqui. Seus microfones, por favor. Muito bem. Então, vamos continuar. Essa foto mostra uma coisa muito, muito interessante. Para nós construir massa muscular, precisamos de repetição diária, né? E para o espanhol, o segredo é quebrar a procrastinação com microtreinos, tá? Esses microtreinos têm que ser focados. Então, se você, por exemplo, você não vai ter uma hora por dia às vezes, né? O trabalho, a rotina, a casa, etc., vai impedir que eu possa dedicar uma hora por dia a aprender uma língua, a treinar ela. Qual que é a recomendação? Que você faça esses microtreinos. Aqui nós temos até na imagem, tipo assim, uma rotina, e o aluno está dedicando quanto tempo a treinar? 15 minutos diários. E nesses 15 minutos diários, ele até escolheu um tema, tá até de microfone, né, para conseguir se dedicar a esse treino. Então, em vez de, por exemplo, vocês ficarem olhando redes sociais muito tempo, que tal se eu pego 15 minutinhos desse descanso e eu vou lá, escuto uma música, um podcast, né? Eu presto atenção na letra do que está se falando. Então, é um microtreino focado, tá? Conforme o treino vai ficando mais fácil, o que acontece? A gente aumenta o peso quando a gente está fazendo academia. Eu começo com 1 quilo, depois 2, na outra semana eu passo para 5, 10. O mesmo acontece com o tempo que eu vou dedicar ao treino de uma língua. Eu começo com 15 minutos, eu posso continuar semana que vem 30 e assim, ir aumentando um pouquinho o tempo que eu vou dedicar a essa língua, tá? E isso vai permitir que vocês blindem o seu foco contra as distrações cotidianas, tá bom? E a última imagem da minha apresentação, essa daqui. Olha que ideia legal. Vocês têm uma agenda aí? Quem tem já uma agenda, parabéns, viu? Nenhum atleta entra na academia sem saber o que ele vai treinar. Ah, hoje é braço, hoje é perna, hoje é abdômen. Com o espanhol acontece a mesma coisa. Cada vez que eu vou dedicar tempo a treinar um idioma, pode ser espanhol, pode ser inglês, pode ser italiano, qualquer idioma que vocês queiram aprender, vocês precisam ter clareza. O que eu vou treinar hoje? Por exemplo, aqui na agenda, segunda-feira, eu vou estudar vocabulário de viagens. Na terça, eu vou escutar algum podcast sobre viagens. Na quarta-feira, eu vou escrever 10 linhas que vão falar sobre meu sonho de conhecer algum país que fala espanhol e aproveito o treino escrita. Na quinta-feira, eu vou escutar música mexicana, porque meu sonho é ir para o México, então tem que entrar na cultura, né? Eu vou escutar música mexicana. E na sexta-feira, eu posso assistir algum filme mexicano, uma novela mexicana, que é tão famoso aqui, né? Mariela del Barrio, La Usurpadora. Tenho alunos que já assistiram e gostaram demais. E aprendendo espanhol, conseguiram entender. Então, gente, treino com foco, treino quando vocês têm clareza, quando você tem uma boa gestão de tempo, vocês mantêm a motivação durante o período e o processo de aprendizagem de um idioma. Então, façam isso. Planejem, tipo uma agenda, vocês podem fazer sua planificação e dessa forma a gente vai organizar o tempo da melhor forma possível. E uma frase interessante que eu anotei, que eu vou ler para vocês. Se você treinar o seu foco hoje, a fluência será apenas o resultado natural do seu esforço. Ou seja, nada vai ser forçado. Treino diário vai permitir que naturalmente vocês consigam se dedicar à língua e ser fluentes, tá bom? Muito bem, vamos passar para nosso segundo tema de hoje. Se chama imersão passiva em casa. O Henrique vai nos explicar como você pode transformar seu dia a dia em contato constante com o espanhol, tá? Então, agora a gente vai escutar o prof. Henrique. Estou só procurando o Henrique aqui para te fixar, Henrique.
Tá certo? Pode ir falando que eu fixo aqui você. Obrigado. Tô meio doente, gente, então, aí, desculpando aí, mas isso que é mais importante, né? Então, é assim, ó, quando a gente tá aprendendo o idioma, o que é a dor mais grande que a gente tem às vezes? A gente não conseguir ter o mesmo resultado com a pessoa que foi, por exemplo, fazer um intercâmbio fora. Porque essa pessoa tá tendo contato com o idioma todo o tempo, né? Então, essa pessoa vai para padaria, ela vai para um cinema, ela vai para qualquer lugar, ela tem esse idioma ali perto dela. Mas é possível a gente fazer isso estando dentro de casa, usando essa técnica, né? Que é a imersão passiva. Então, utilizar alguns meios que a gente tem para poder conseguir colocar o espanhol no nosso dia a dia. Por exemplo, o primeiro deles é mudar o idioma dos nossos dispositivos eletrônicos. Isso é muito importante. Então, se você tem seu celular, você pode mudar para o espanhol, seu computador, as suas redes sociais. Por quê? Porque quando a gente está no celular, a gente tem muito tempo ali para poder pesquisar o que significa cada coisa. Né? A gente simplesmente vai e clica. Então é isso que a gente se acostuma com os termos que são dos outros idiomas. Por exemplo, tem ahorro de bateria, alarma, snooze, detener. Ou seja, todos esses termos que às vezes a gente não teria contato com eles, mas estando no nosso celular, a gente vai entendendo, que é economia de bateria, alarme, a soneca, tirar o alarme. Então, isso são técnicas muito boas da gente ver o espanhol no nosso dia a dia. Uma segunda técnica que a gente tem, que é o post-it inteligente. Né? Então, post-it a gente sabe que é aquele papelzinho que a gente cola nas coisas, né? Então, é muito bom, a gente pode colar isso em qualquer lugar da nossa casa. A gente pode usar ele de uma forma melhor. Ou seja, não só colar ele, simplesmente coloca uma frase também. Junto com a frase, a gente tem a ideia ali da gramática já incluída nessa frase. Então, não é preciso a gente ficar estudando todo o tempo gramática, a gente sabe que isso é muito, às vezes, para algumas pessoas é meio chato, né? Então, a gente coloca esse post-it ali nos locais que a gente quer, para poder gravar isso, né? Por exemplo, espejo del baño, el refrigerador, isso nos ajuda. Isso me lembra muito de uma época que eu estava criança, né? Com meu primo, que a gente estava com foco de aprender inglês, e a gente estava em tipo uns 5 metros de distância um para o outro, e eu lembro que ele perguntou para mim o que era uma lixeira, né? Como é que falava isso em inglês. E eu simplesmente peguei a lixeira que estava perto de mim e mostrei para ele. Aí ele, isso é trash can. Aí ele, rapaz, ele disse para mim depois que ele nunca mais esqueceu. Então, a gente fazer a associação com o nome da coisa nos ajuda muito nesse sentido. Não é que saber, por exemplo, como fala tal coisa em espanhol. Não, é tentar entender e associar a imagem da coisa ao nome. Por exemplo, isso é um bolígrafo. Assim que se chama, bolígrafo. Então, é só uma forma diferente de se falar caneta, que é a coisa que a gente escreve, né? Então, não é como se fala caneta em espanhol. Isso é um bolígrafo. Então, à medida que a gente vai associando o nome das coisas o idioma que a gente está aprendendo, isso fica muito mais fácil. Porque é simplesmente uma forma diferente de se falar o que a gente já conhece. E, por um acaso, está em outro idioma, está em espanhol. E a terceira maneira é buscar materiais com filmes, séries. Isso ajuda muito a gente aprender um idioma. Então, às vezes, por exemplo, você tem um filme que você gosta muito. Na minha época também, que eu estava aprendendo inglês na adolescência, era um filme Transformers. Eu sabia todas as falas desse filme de cabo a rabo. E aí, o que eu fiz? Eu mudei o idioma. Eu peguei e comecei a assistir ele em inglês. Então, aquilo para mim ficou muito mais fácil, porque eu já sabia do que se tratava. E aí eu fui identificando as palavras, as formas que eles falavam. Então, você pode usar isso aí também no espanhol ou qualquer outro idioma, né? Um filme que você goste muito, pega ele e vai com esse foco de aprender o idioma, né? Então, muda o idioma. Se você não tiver uma compreensão muito fácil hoje em dia, não está muito avançado, coloca legenda. Preferencialmente no idioma que você está aprendendo. Então, se é um filme em espanhol, coloca legenda em espanhol também, porque você vai vendo como cada frase é pronunciada. Isso me ajudou muito no espanhol também. Quando eu estava aprendendo, eu usei muito aquela série La Casa de Papel. Então, eu fui pegando muita coisa só com a série, com os personagens que eles iam falando. Então, ou seja, a gente utilizar todos esses métodos nos ajudam a ter essa imersão passiva, né? Que às vezes não é algo que a gente está ali no nosso dia a dia, tendo tempo para fazer, mas fazendo isso a gente consegue
avançar, né, no nosso aprendizado do idioma e também, claro, que com todo mundo. Obrigada, Henrique. Desculpa aí a demora colocar meu microfone. Beleza. Que interessante, né? O Henrique falou da sua própria experiência aprendendo outras línguas, né? Então, é, tudo isso que ele falou, que importante, né? Que importante fazer esses pequenos câmbios e mudanças dentro da nossa rotina, tá? Agora, nós vamos passar para outro tema. Quem é aluno da Sandra vai ficar muito feliz de ver sua prof aqui, tá? A Sandra vai nos explicar sobre a prática ativa. Fale, interaja e saia da zona de conforto com confiança, tá? Então, Sandra, te escutamos. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer por vocês terem tirado um tempinho no sábado aqui para assistir essa super masterclass e esperamos poder contribuir para vocês aprenderem ou terem técnicas ou truques de aprendizado para progressar nesse idioma. Então, o tema hoje para mim é falar de prática ativa ao aprender um novo idioma, nesse caso é o espanhol. Então, para aprender um idioma, exige muito mais esforço do que ficar só recebendo informação nesse idioma. A gente precisa sair da zona de conforto e começar a agir. E é aí que entra essa prática ativa. Vou colocar um exemplo para vocês entenderem. Agora que estamos em época de Copa do Mundo, futebol, vai ficar bem facinho de vocês entenderem. Por exemplo, vamos pensar num jogo de futebol. Por um lado, a gente tem os torcedores e, por outro lado, a gente tem os jogadores. Os torcedores estão na zona de conforto, não é muito difícil ficar ali torcendo. Eles até compreendem algumas técnicas do jogo, mas eles não sabem jogar. Não significa que entender o jogo significa que você sabe jogar. Então, eles estão no modo passivo, só entendendo, retendo informação sobre o jogo, mas não estão atuando. Agora, o jogador que está lá no campo, suando, correndo atrás da bola, passando a bola de um jogador para o outro, tentando fazer o gol, eles sim, eles estão na prática ativa. Tem uma meta definida e vão por ela, e mesmo se falha, não importa, eles estão ali. E quanto mais pratica, mais eles ficam espertos no futebol. Não só entende as regras do futebol, senão que sabe jogar o futebol. A mesma coisa acontece ao aprender um idioma. A gente precisa sair daquela zona de conforto, de ficar com o nosso foninho, escutando a professora falar, explicar, escutando um podcast, um filminho legal, comendo umas pipocas. Eu não sei se a Dani tem aí a foto 1 para mostrar, para vocês poderem entender como é bom ficar nessa zona de conforto. O cérebro da gente ama a zona de conforto, ele não gosta de fazer esforço. Então, quando a gente quer aprender um idioma, o cérebro vai pelo caminho mais fácil, que é o que a ilustração da foto da imagem 1 vai mostrar. Se não consegue, Dani, não tem problema. Sabemos que o tempo é limitado, eu vou descrever a imagem. Então, vemos aí um jovem, né, sentado no sofá, assistindo um filme em espanhol, e ele quer aprender o idioma espanhol. Mas olha só como é que está o cérebro dele. Está agindo? Está como jogador de futebol no campo ou está lá mais bem como torcedor desanimado? Então, só escutar o filme em espanhol não significa que você vai aprender o espanhol. Isso é bom escutar, porque você vai reter informação, né? E depois vai aumentar seu vocabulário e você vai poder usar essa informação. Mas é preciso sair daí e vamos para a imagem 2. Obrigada, Dani. Então, na imagem 2, a gente vai ver como essa pessoa deixa de ser torcedor, como esse aluno deixa de ficar só escutando o espanhol, e ele começa a falar o espanhol. Ele vai para o campo, deixa de ser torcedor, e agora ele é um jogador de futebol campeão do mundo. Então, ele começa a falar o idioma. As poucas
coisas que ele aprendeu, ele já vai usando. Usa com os colegas, usa com a família. Se encontra alguém no supermercado nativo, ele se lança, ele se joga. Mesmo se errando, falando portunhol no início, ele não tem problema para ele quer agir. E ele faz esse esforço, o cérebro dele trabalha, e aí que vem o resultado, que é a imagem 3. Então, aí o cérebro dele está forte no idioma. Aprendeu o idioma porque ele se atreveu em usar aquela informação que ele reteve. Então, é o que queremos passar para vocês. Como é que a gente faz isso, né, ao aprender o idioma espanhol? Então, a gente viu aqui que a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Ficar só ouvindo espanhol, lendo espanhol e assistindo espanhol não vai fazer a gente falar bem esse idioma. A gente tem que começar a pôr o cérebro para trabalhar e vamos começar a falar o idioma, escrever o idioma e pensar no idioma. Como que seria a prática no dia a dia? Por exemplo, o Henrique falou um pouquinho sobre assistir filme, né? Assistir seu filme, sua série favorita. A gente pode pausar ela e começar a repetir a voz do personagem que a gente gosta. Tenta copiar o sotaque dele, a entonação, grava, memoriza aquela frase legal que ele falou, aquela frase engraçada, aquela que você quer usar para os seus amigos. Então, começa a usar essa informação aí do seu filme ou da sua série favorita e usa no seu dia a dia. A gente também pode aprender a pensar no idioma. Por exemplo, vocês têm um prato de comida na frente de vocês. Olha para aquela comida e pensa em espanhol. Fala, que rico, me encanta essa comida, huele divino, parece que está genial, voy a disfrutar. Então, empieza a pensar, pôr o cérebro para trabalhar pensando naquele idioma. Eu, por exemplo, também provei uma coisa que funcionou comigo. Eu escutei muitas palestras no idioma espanhol e no início eu não sabia espanhol. O que eu fazia? Eu tinha um caderninho e ao escutar as palestras em espanhol, eu ia anotando o que eu achava que eu estava entendendo. No início eu não sabia escrever espanhol, então eu escrevia mesmo em português. O que eu queria era ver o resultado. No final daquela palestra, eu queria olhar para o meu caderninho e fazer a palestra. Eu falo, se aquele orador ou aquele palestrante tivesse faltado e pedisse para eu fazer aquela palestra, eu ia fazer, mesmo que seja em português, porque eu anotei tudo, todas as palavrinhas que eu achava que era, o que eu achava que eu entendi, eu anotei no caderno. O que eu consegui com isso? Que à medida que foi passando o tempo, eu fui repetindo esse processo, eu vi que eu já estava escrevendo espanhol e entendendo muito mais do que eu pensava. Então, enfim, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, ficar só ouvindo, lendo e assistindo, e ir para a prática. Começar a falar, escrever e pensar nesse idioma. Obrigada, pessoal. Obrigada, Sandra. Muito obrigada, viu? Gostamos demais. Realmente, temos que praticar. É a única forma que a gente consegue, né, começar a falar o mais rápido possível. A gente percebe que alunos que têm muita vergonha, se impede que esse aluno possa progredir. Então, sigam os conselhos que a Sandra deu, que vocês tenha certeza, vão conseguir a fluência muito mais rápido. Agora, com o seguinte tema, memória e ortografia. Gente, eu vou até anotar coisas, porque minha memória é muito ruim. E essas técnicas que a Cíntia vai falar para nós são técnicas simples, porém muito eficazes para lembrar e escrever melhor em espanhol, tá? A Cíntia está desde o Chile, gente. Nós estamos muito internacionais, tá? Vamos lá, Cíntia. Vamos. Então, vou conseguir compartilhar, Dani? Tenta aí, me avisa, senão eu... Vou tentar. Tá. Sejam muito bem-vindas todos aqui na nossa palestra. Vai ser muito bom para vocês, assim.
vocês já estudaram alguma coisa e entenderam tudo na hora e poucos dias depois parecia que você tinha esquecido quase tudo. Já aconteceu com você? Bom, isso acontece com todos nós, com todos quem temos aprendido um novo idioma. Mas isso não significa que sua memória é ruim, não. Olha como funciona a plasticidade, neuroplasticidade. Nosso cérebro possui uma capacidade incrível. Eu vou compartilhar aqui. Nosso cérebro possui uma capacidade incrível chamada neuroplasticidade. Isso significa que ele consegue criar novas conexões sempre que aprendemos algo novo. Por exemplo, o idioma de espanhol. No início, é normal esquecer as palavras, porque confundir regras, por exemplo, gramaticais, ou sentir a dificuldade de falar, e isso acontece porque todas essas conexões que aparecem ali estão se formando ou se construindo ainda. Mas toda vez que vocês revisam e praticam a sua leitura, como já se falou, todos os professores já falaram, ela precisa ser ativa. E essas conexões vão ficando mais fortes ainda. É como abrir numa trilha, é como abrir numa floresta numa trilha. Quando nós usamos o caminho bastante vezes, fica muito mais fácil andar nele, certo? Mas isso é muito bom para todos nós. Mas existe uma coisa que é muito, assim, um fenômeno chamado a curva do esquecimento. Até que a gente falou sobre isso no começo. A neuroplasticidade tem essa curva do esquecimento. Um psicólogo, Hermann Ebbinghaus, descobriu que nós esquecemos grande parte do que aprendemos se não revisamos. Isso se torna muito mais difícil na hora do aprendizado. Mas hoje podemos aprender, por exemplo, 10 palavras novas de espanhol. Mas se nunca você revisa cada uma delas, em poucos dias depois, vocês vão lembrar provavelmente só de algumas. Mas quando fazem pequenas revisões todos os dias, ao longo da semana, nosso cérebro começa a entender que esse tipo de informação que você está aprendendo é muito mais importante. E consegue armazená-la por muito mais tempo, ao longo dos dias. Também, por isso que estudar um pouco todos os dias costuma ser muito mais eficiente do que estudar muitas horas apenas só uma vez. Mas também, por exemplo, revisar as informações de forma inteligente é uma dica muito importante, é a repetição espaçada. Sim? Ela consiste, por exemplo, consiste em revisar informação em intervalos cada vez maiores. Por exemplo, como fazer isso? Você se conseguir um cartão, eu fiz aqui, não fiz de papelão, desculpa. Mas quando você tem aprendido uma palavra nova, seria muito bom colocar, por exemplo, aqui sai um exemplo. Quando se usa o be, sim? E o verso, colocar, por exemplo, a resposta. O be se coloca depois de uma M. Ou quando tem uma terminação de bilidade. Por exemplo, mobilidade, já você sabe que vai uma B. Ou, por exemplo, também pode colocar nos cartões, na hora de você falar assim, o livro, a mesa, quando é o momento certo de ele ou lá, os artículos definidos. Mas também é interessante que eu não sabia, mas aí a Daniela tinha me falado de um aplicativo
que é o ranking. Ele coloca, você consegue botar, por exemplo, palavras novas, e ele ajuda a te lembrar depois quais são as palavras que você está deixando por trás e está esquecendo, tipo isso. É como ajuda a memória para vocês. Mas é muito divertido e vocês, se conseguirem baixar, vão conseguir revisar ele muito melhor. Mas também tenha certeza de que todos nós vamos errar, mas isso faz parte do aprendizado. Uma estratégia muito útil para vocês poderia ser criar um caderno dos erros favoritos. Neles vocês poderiam anotar, por exemplo, os erros que vocês mais repetem. Mas o importante ali é você escrever o erro e depois o jeito certo de como se escreve, para que desse jeito depois vocês não consigam repetir o problema que está acontecendo na palavra, que seja de novo mal escrita, por exemplo, na escrita. Ou, por exemplo, aqui sai um exemplo. Confundi, você pode escrever. Eu confundi o porquê de pergunta, mas confundi com o porquê de resposta, ou por qual é o motivo, por exemplo. Sim? Mas prestar atenção nesses erros faz com que vocês, esses erros, consigam deixar para trás, eles deixem de se repetir. Sim? Mas também, tudo isso que a gente falou da memória, ela precisa sair do caderno, sair da aula, da sala de aula. Não somente vocês estão aprendendo espanhol aqui conosco, mas também vocês precisam adicionar ela, incluir na sua rotina. Por exemplo, já se falou que você pode colocar o idioma no seu celular, também escutar música muito boa, que você consiga entender a letra. Mas o que diz o conteúdo da música, o importante é você aprender cada uma das palavras que ele está falando. Assistir o filme, que isso também vai ajudar vocês. Escrever as frases, escrever, por exemplo, você aprendeu uma palavra nova, e eu vou criar uma frase para isso. Também, por exemplo, ler notícias. Se você pesquisa na internet, por exemplo, notícias da Espanha ou notícias do México, agora que está acontecendo o terremoto, se vocês quiserem saber da Venezuela, entra nas notícias da Venezuela, e aí você consegue assistir notícias pequenas no idioma que você está querendo aprender. Nesse sentido, o espanhol mesmo. Mas tem uma coisa bem clara. Não precisa dedicar muito tempo para o seu estudo. 5, 10 minutos, ter contato diário, faz uma enorme diferença ao longo do tempo. É importante porque, assim, a revisão não precisa ser uma coisa cansativa. Não. Quando vocês conseguem entender como a memória funciona, usamos a repetição espaçada, entendemos como nossos erros, aprendemos muito mais e esquecemos muito menos. Mas lembre-se, sempre lembre, que não busque a perfeição, busque só a constância. Cada palavra revisada fortalece o nosso cérebro. Cada erro corrigido representa um novo aprendizado. E o espanhol, que hoje parece difícil, o espanhol será o espanhol que amanhã naturalmente vai sair da sua boca. Muito obrigada. Obrigada, viu? Excelente, Cíntia. Muito bem. Eu vou só desfixar aí. Que dicas boas, né? Memória e ortografia. Gente, as dicas que ela deu sobre aqueles cartãozinhos, sobre ter um caderno.
Tudo isso é importante, ainda mais porque ortografia é uma coisa que temos que fixar na mente. Sim, às vezes não tem como, não tem um caminho mais curto. A gente tem que aprender estruturas gramaticais, a gente tem que lembrar de regras. Então, o fato de vocês escreverem nos cartõezinhos num caderno e depois tirar do papel, como a Cintia explicou, vai ser muito mais fácil de ser lembrado no futuro, tá? Gente, veio uma parte muito boa. A Laísa vai explicar para nós uma coisa que eu estou super curiosa. Se chama produção solitária. Falar sozinhos, Laísa. Vamos lá. Boa tarde, queridos alunos de Hispânia e aos convidados também. Sejam muito bem-vindos, né, a esse nosso encontro. E parabéns por tirarem um tempo para investir no seu espanhol. Hoje a gente vai falar, como a Dani comentou, sobre produção solitária. Mas calmem, não se sintam sozinhos, né? Antes de começar a falar sobre as técnicas práticas, eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão. Enquanto eu me preparava para esse tema, eu lembrei de uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás e que eu levei para a vida. Na época, eu não estava aprendendo um idioma, mas a frase dizia: o nosso maior aliado deve ser nós mesmos, ou eu tenho que ser o meu maior aliado, né? E aí, preparando essa apresentação, eu percebi o quanto que essa frase tem a ver com aprender um idioma. Claro que a gente pode aprender muito com os professores, nas aulas, nas conversas com amigos que falam outro idioma, no caso espanhol. Às vezes temos amigos nativos. Tudo isso é muito importante. Mas se a gente for parar para pensar, para quase tudo que a gente faz na vida, aquilo que a gente se dedica, o que nós fazemos, o nosso trabalho, até hobbies, a maior parte do tempo nós estamos sozinhos. Por isso, para aprender espanhol, nós precisamos nos tornar os nossos maiores aliados. A gente precisa criar oportunidades para praticar, para incentivar a nós mesmos, quando a gente estiver com preguiça e pensando em desistir, e entender que o aprendizado não acontece apenas durante a aula, mas principalmente nos momentos em que ninguém está nos observando. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora. Como que nós podemos transformar esses momentos de prática individual em grandes oportunidades para a gente desenvolver o espanhol e ganhar fluência sem sair de casa, né? Pode ser que, quando a gente comece a aprender um idioma, ou pense em aprender um idioma, a gente comece a acreditar que precisa viajar, precisa morar em outro país, ou ter aula todos os dias. Mas a verdade é que o nosso cérebro, ele pode ser treinado em casa, como a Cintia bem falou, né? Por isso, hoje a gente vai falar sobre como transformar a nossa rotina em uma verdadeira academia de espanhol. Assim como a Dani falou, né, que ir para a academia fortalece os músculos, o espanhol, como um músculo, precisa de treino. E a boa notícia é que a gente pode fazer isso todos os dias, praticando, sem sair de casa, e mesmo tendo pouco tempo, né? E qual seria a primeira técnica? É essa, falar sozinho. E, gente, não, isso não é coisa de louco, né? Muitas pessoas têm vergonha de falar espanhol porque tem medo de errar, de passar vergonha, né? Só que antes da gente conversar com outras pessoas, nós precisamos acostumar a nossa mente e a nossa boca ao idioma. E uma técnica muito eficiente é justamente essa, falar sozinha em espanhol durante as nossas atividades do dia a dia. Por exemplo, imagine que você está na cozinha. Estou preparando el almuerzo. Ahora voy a lavar los platos. Agora imagine que vocês estão no carro ou estão caminhando, né? Voy al trabajo. Hace mucho calor. Necesito comprar pan. Não importa se as frases são simples. O importante é colocar o espanhol em movimento, colocar como que ele para andar. E aí, aos poucos, o nosso cérebro começa a pensar no idioma. E aí as palavras surgem com mais naturalidade. É claro que errar faz parte do processo, mas lembre que falar sozinho é um treino e não uma prova, né? Outra técnica muito eficiente é o diário de 5 linhas, né? Qual é a ideia desse diário de 5 linhas? Todas as noites,
você escrever um pequeno parágrafo usando o vocabulário que você aprendeu durante a semana. Seja num caderno ou seja no celular, o que esteja mais fácil para que você não deixe de fazer, né? Um exemplo. Hoy trabajé mucho. Después del trabajo estudié español. Aprendí nuevas palabras, hablé con mi amiga y estoy muy feliz porque sigo practicando. Outro exemplo. Hoy fui al supermercado, compré frutas y verduras, cociné la cena para mi familia, después vi una serie en español y aprendí 2 nuevas palavras. Por que que esse exercício das 5 linhas do diário, ele é bom? É porque ele ajuda a memorizar vocabulário, ele melhora a escrita, desenvolve a criatividade também, e você cria o hábito diário do espanhol. Ele fica presente no seu dia a dia. 5 linhas parece bem pouco, só que ao longo de um mês, se você fizer todos os dias, no final você terá mais de 150 linhas escritas em espanhol. Ou seja, em pouco tempo talvez vocês tenham um livro, e talvez descobrimos aí novos escritores em espanhol. Então, essa é a segunda técnica. E a terceira é o gravador do celular. Gravar um áudio, né? Muitas pessoas não gostam de ouvir a própria voz. É o meu caso, eu não gosto. Mas só tem essa, então vamos com ela mesma, né? Só que o gravador do celular, ele pode se tornar um excelente professor para vocês mesmos. Vocês poderiam gravar, né, por exemplo, frases: Hola, me llamo Laísa, ou me llamo Daniela, e sou brasileña, sou chilena. Hoy quero practicar mi espanhol. Depois, qual é a ideia? Que vocês ouçam o áudio e se perguntem, né? Minha pronúncia está clara? Precisa melhorar? Estou falando muito rápido? Aliás, uma dica: se estão aprendendo um novo idioma, não tentem falar rápido como um nativo. Quais palavras preciso repetir para melhorar a minha pronúncia? Ou vocês também poderiam gravar uma apresentação curta, como: Buenos días, mi nombre es Laísa, trabajo como professora, me gusta ensinar espanhol e ajudar a mis alumnos. No início, pode ser que dê vergonha, só que a prática traz confiança. Então, só para finalizar, eu gostaria de deixar aqui uma outra reflexão, né? A fluência não acontece de um dia para o outro, leva tempo. Mas também não é tempo demais, mas ela é construída com esses pequenos treinamentos diários, né? Como a gente viu, as 3 técnicas, né? Falar sozinho durante alguns minutos, escrever 5 linhas antes de dormir e gravar a própria voz. Pode até parecer que são atividades muito simples, só que elas têm efeitos poderosos. E que a gente não precisa esperar o momento perfeito, nem viajar para outro país para aprender espanhol. A gente pode começar hoje mesmo, em casa, na cozinha, no carro ou antes de dormir. Porque a melhor academia para aprender espanhol não está em outro lugar. Ela está na nossa rotina diária. E uma última frase para vocês, né? 5 minutos por dia podem cambiar completamente tu espanhol. Muchísimas gracias a todos. Oh, obrigada, Laísa, que interessante. Gente, é isso que ela falou sobre falar sozinho, dá certo. Eu fazia muito. E o do diário de vida eu amei. Imagina, novos escritores, né? Depois vocês podem até publicar suas histórias. Parabéns, obrigada, viu, Laísa? Agora vamos passar para o último tema da nossa super aula. E antes de passar, eu queria falar o seguinte: hoje tem direito todos os alunos a certificado, tá? E quem está convidado também. Então, por favor, me mande uma mensagem, né, com seu nome completo para a gente ir gerando os certificados durante a semana. Não vou conseguir hoje para todo mundo, mas durante a semana eu vou mandar para todos, tá? Certificados. Vamos com o último tema. Deixa eu só ver bem o título. Mentalidade e metas. Tudo nasce aqui da cabeça, tá? Agora é o Saulo. E para isso eu vou levantar porque o Saulo vai sentar. Só um minutinho.
você. Boa tarde, pessoal. Tentar falar um pouquinho aqui, né, do tempinho que resta para nós, né? Acho que todo mundo, quando começa um treino, ele tem que pensar na finalidade desse treino, não é? Por isso que o treino de hoje também fala sobre é, como eu consigo finalizar esse treino para aprender o espanhol na minha vida, né? Nós precisamos falar sobre o que define, o que vai definir você. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou desistir? Será que eu vou chegar na linha de chegada, né? Então isso precisa de quê? Metas aqui, né? Na nossa mentalidade. Todos nós, quando a gente entra numa academia, a gente não entra dessa forma aqui, né? Vou mostrar uma fotinha aqui para vocês. Olha só. Será que a gente entra pensando nessa forma aqui? Deixa eu só abrir aqui a fotinha. Não é essa aqui não. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar para vocês. Daniela, a professora Dani tá me ajudando aqui, que eu sempre confundo. Essa daí, olha só. A gente não vai pra academia para ficar assim, né? Sentado, vendo ali os pesos. A gente vai justamente para tentar concluir um tipo de exercício que a gente gosta, não é verdade? Da mesma forma o espanhol, né? O espanhol a gente não deve falhar, né? Talvez pensando assim, eu vou travar, não vou conseguir falar, eu vou falar portunhol, vão rir de mim. O que que vai acontecer? Você vai bloquear, né? Então, o seu aprendizado ele não vai ter aquele progresso, ou você não vai conseguir atingir a sua meta, né? Então, hoje nós vamos alinhar a nossa mente para construir, né, uma mentalidade de crescimento. Para isso, eu preciso ter metas realistas, né? Não preciso estabelecer metas absurdas, que essas realmente eu não vou conseguir. Então, ninguém, por exemplo, quando está fazendo uma musculação, ele vai virar um atleta olímpico aí em 2, 3 dias, né? Impossível isso. Ou em 2 meses, vamos falando assim, né? Então, a frustração ela é de imediato, se a gente estiver pensando assim. No idioma, né? O brasileiro ele costuma colocar uma meta, né? Vigente. Ele fala, eu quero ser fluente até o fim do ano. Pode acontecer, pode não, não é verdade? Mas nós precisamos de colocar metas menores, né? Metas que realmente sejam mensuráveis aí no nosso aprendizado. Então, em vez de você talvez pensar assim, eu quero falar o espanhol perfeito, né? Então, a sua meta para as próximas semanas deve ser o quê? Conseguir talvez ir no restaurante, imaginando, né? Pedindo uma refeição em espanhol. Né? Talvez você tentando apresentar um trabalho, né? E de 3 minutos em espanhol sem travar, não é verdade? Então, mude metas gigantes que são impossíveis de alcançar para metas reais. Então, essa é a ideia, né? E quando você conseguir realmente fazer isso, celebre, né? Celebre essas conquistas, que isso com certeza vai ser de grande ajuda para você. Vai te dar mais assim ânimo, né? Vamos dizer assim, para concluir as suas próximas etapas no aprendizado do espanhol. Por exemplo, no mundo fitness, você querer acordar já com os gomos definidos na sua barriguinha, né? Do dia para a noite, isso é difícil, né? Você deve celebrar quando você consegue, sabe fazer o quê? Levantar pelo menos mais 2 quilos ou 1 quilo de peso a mais, né? Ou tentar correr mais 1 quilômetro sem se cansar tanto, não é verdade? Então celebre isso, celebre essas conquistas. No espanhol, você também deve celebrar cada conquista, né? Se você conseguiu entender uma piada em espanhol ou talvez um podcast em espanhol, né? Isso deve ser comemorado mesmo. Talvez você lembre, embaraçada não significa grávida, significa grávida e não envergonhada. Já passou isso para você? Ai, que estou embaraçada. Não é envergonhado, né? Você lembra disso? Mas em espanhol,
grávido, isso é uma vitória, né? No seu treinamento. Então, mudar a mentalidade significa parar de se punir, não é? Pelo que você ainda não sabe e começar a reconhecer a bagagem que você está construindo dia após dia. Então, os desafios, né, para esta ação é realmente treino. Treinar e treinar e treinar. Todo treino, né? Todo treino termina em um desafio para o corpo. Continuar o quê? Evoluindo. Então, o meu desafio para você hoje é definir a sua meta desta semana. É conseguir talvez aí falar, né? Escutar um podcast em espanhol, cumprimentar talvez alguma pessoa que fala espanhol. Muitos daqui eu sei que já têm contato com muitas pessoas que falam espanhol, né? Então isso é importante para você. Escrever também, conforme já foi ensinado, né, num caderno, tentar alcançar as metas alcançáveis aí. Qual será então o seu próximo exercício no espanhol? Tenha certeza e mantenha esse exercício em foco. Lembre-se de que quando você aprender espanhol, pode ser leve, prático e transformador. Aí você vai treinar a sua mente para apoiar o seu processo e não para se sabotar. Então, quem está pronto para definir a meta de amanhã, não é faltar nenhum treino aqui na Espanha. Beleza? Então, muito obrigado aí pela atenção de todos. Gente, aqui a pobreza é tanta que temos só um computador. Só um computador para essas atividades. Obrigada, viu? Eu vou deixar essa imagem aqui porque o Saulo falou de uma coisa importante. Metas têm que ser realistas. E a imagem, vocês estão vendo que tem alguém que está correndo. Ou seja, tem pessoas que conseguem avançar num ritmo incrível. Enquanto outras vão um pouquinho mais devagar, mais seguro, né? Passo a passito. Até chegar na fluência. E tem gente que às vezes tem mais dificuldade e vai precisar de uma ajuda. E essa ajuda, às vezes, é um amigo nativo, às vezes é o professor. Então, gente, cada pessoa tem seu próprio ritmo. Então, as metas são individuais, não se compare com ninguém, tá bom? Muito bem, gente, terminamos nossa primeira super aula que falava sobre hábitos de estudo, que falava sobre metas, que falou sobre falar sozinho, sobre a memória, sobre treinar em casa, manter o foco, gestionar bem seu tempo. Gente, eu estou super feliz de ver todos vocês aqui conectados. Eu sei que não todo mundo deu para entrar, né? Mas a gente está gravando essa aula e nós vamos depois publicar, postar no Instagram, no WhatsApp, mandar para vocês de maneira particular, tá? Espero que todos esses conselhos que a gente deu com respeito a hábitos de estudo para uma língua sejam de proveito. Provavelmente vocês já estão fazendo algum desses. Ou provavelmente vocês pegaram uma ideia nova. Mas o importante é manter a sua motivação. Ninguém aprende a falar um idioma em 3 meses. Ninguém. Tem que ser muito superdotado para isso. O normal é que a gente ocupe um tempo, alguns 1 ano, outros 3 meses. Eu demorei uns 10 anos para começar a compreender bem o português, essas ideias, e continuo aprendendo até hoje. Às vezes alguém fala e eu fico, meu Deus, o que falou essa pessoa? Então, gente, não se assustem. Esse daqui é um processo tão gostoso, mas precisa de esforço. É só você que vai determinar seu progresso, tá bom? Finalizamos, não sei se vai dar porque a ligação pode cair. Eu queria tirar uma foto, mas não sei se vai dar para todo mundo. Então, só vou tirar aqui, desfixar meu... Ai, como que tira? Ah, sim, aí achei. Então, vamos lá sorrir. Se você não quiser aparecer na foto, não tem problema não, tá? Eu vou dar pelo menos uns 2 minutinhos mais para quem quiser aparecer na foto. Ai, tem alunos meus! Que maravilha! Tem alunos meus, alunos da Laísa, da Cíntia, da Sandra, do Henrique. Saulo também está dando aulas. Eu vou tirar uma fotinho, não tem problema que todo mundo não apareça, tá? Mas aparecer seu nome, isso é legal. Então, na conta de 3, todo mundo vai sorrir, tá? 1, 2, 3. Muito bem. Aí eu vou mandar depois para vocês nos grupos, tá bom? Gente, prazer, viu? Muito obrigada. E a gente vai continuar fazendo atividades assim durante 1 ano, tá bom? Um abraço, obrigada, viu, por entrar. Tchau, tchau.
Tchau, obrigado. obrigada. Tchau, gente. Que seja bem. Igual. Tchau, pessoal. Obrigada, Obrigada. Cíntia! Tchau, tchau, professor. Gracias, profe, Valeu. por todo. Nos vemos. Tchau. Que esté bien.